Bom dia, gente. Graça e paz. Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Rogério. Obrigado por estarem conosco. Casa cheia, na medida do possível, ainda com restrições. Eu espero que em breve a gente esteja aglomerando de novo. Pessoal, que cenas fortes, né, desse vídeo que a gente viu aí. Essa vinheta que o Jonatas preparou para nós, ela traz imagens de destruição, né, de calamidades, pessoas morrendo, guerra, enfim. E ela tem muito a ver com a nossa série que nós estamos finalizando hoje. Então nós temos aí um PPT, inclusive a nossa imagem do... Olha só, Daniel preparou uma imagem aí que também reflete muito bem o livro. Aliás, eu quero agradecer a todos os que estão servindo na casa do Senhor, um som aqui muito abençoado. Parabéns, Edson, e a equipe aí que tem se esforçado. Obrigado, pessoal da transmissão ali, tem feito o seu melhor. Então, vocês que estão assistindo aí em casa pelo YouTube, isso tudo é uma construção de muitas mãos, tá? Então, são várias pessoas que têm apoiado. O pessoal da recepção, sempre ali com um sorriso quando a gente chega, não é? O pessoal lá no estacionamento, cuidando dos carros. Pessoal cuidando das nossas crianças, gente, né? Então, olha que legal, temos uma feijoada no final aí, então a igreja está se movimentando e que bom que você está fazendo parte disso, ok? Nós vamos finalizar essa série, então. Pode abrir aí já no livro de Naum. Ele é o 6º livro de trás para frente do Velho Testamento, tá? Então, se você achar Mateus aí, você volta a 6. Hã? Muito bem. Mas antes de lermos, eu quero trazer um pouquinho de algumas características aí. Eu trouxe um mapa para vocês entenderem um pouquinho onde isso tudo acontece. Nós estamos aqui há 2.700 anos atrás, pouca coisa, né? Tem gente que não lembra nem o que almoçou ontem. 2.700 anos. Esse Império Assírio, ele começa nessa região laranja, que hoje seria aí parte da Síria e Iraque, tá? Depois ele se expande aqui para essa área verde, onde antigamente eram os caldeus, os babilônicos, né? Hoje o Iraque está aqui. Depois ele alcança a Pérsia, né? Que hoje é o Irã, os iranianos. Depois ele sobe para alcançar ali os hititas, a região hoje que é a Turquia, a Armênia e tal. Depois ele passa por aqui para alcançar os fenícios, os filisteus tal, que hoje é o Líbano. Desce por Israel, que é o que está lá hoje, a Palestina. Alcança o Egito, o norte do Egito, e vai até próximo da Etiópia. Então é um império aí que na época alcançou desde a divisa da Índia aqui até a Grécia, né? E até a Etiópia aqui. Então, era realmente uma extensão grande. Os assírios foram o primeiro grande império da antiguidade a realmente ter uma expansão tão ampla. Os outros impérios eram mais localizados, os egípcios, tal, eles não conseguiam sair tanto. E a gente tem que considerar também que era uma época com uma logística precária, né? Transporte horrível. Então eles demoravam muito tempo para chegar aí, para percorrer essas distâncias. Então, isso para a gente ver o quanto eles tinham de fome por conquista, ok? Eles ficavam anos na guerra, anos. Cada cerco de uma grande cidade, a cidade só se rendia depois de 2, 3 anos de cerco, né? Ali, eles tinham que ficar ali, no muro, esperando os caras abrirem as portas ou fazerem um acordo. Então esses guerreiros, eles ficavam anos sem voltar para casa, né? Voltavam para casa, tinham filhos e voltavam para a guerra. Essa era a estratégia de expansão, né? Aumentar a população e sair para a guerra. Muito bem, então só para reforçar o contexto histórico que a gente já viu nas 2 últimas semanas, a gente tem aí então... essa época que a gente está falando aí é conhecida como a Idade do Ferro, que sucedeu a Idade do Cobre e a Idade do Bronze.
Então, aquelas civilizações, elas ficavam tentando descobrir ali metais que pudessem levar vantagem na sua competitividade com os seus vizinhos. E a Assíria tinha reservas fortes de ferro na região norte, montanhosa. Então, eles levaram aí uma vantagem aí. Naum, nós não temos a data específica que ele escreveu, mas ele tem que estar entre essas duas datas, né? Porque ele fala que já Tebas, que era a grande cidade do Egito na época, não era Cairo, né? Tebas, ela já havia sido conquistada em 663 e Nínive ainda não havia caído em 612. Então ele tem que estar aí nesse intervalo de 50 anos. Nínive era a maior cidade da sua época, era a capital do império, havia superado Assur, que era a antiga capital. Então esse auge do império assírio, ele se dá aí entre os séculos 8 e 7 a.C., tá? Então todas as nossas datações anteriores a Cristo, elas são regressivas, né? Então as datas maiores são mais antigas, as datas menores, até chegar em Cristo, Cristo zera e a gente começa de novo para o mundo ocidental. Há civilizações que ainda estão contando, né, os anos aí desde muito tempo atrás. Muito bem. Por que os caras conseguiram expandir tanto? Eles eram uma máquina de guerra, gente. Eles tiveram a habilidade de descobrir, eles eram muito criativos, engenhosos, eles fizeram grandes descobertas, né, engenhocas aí nessa questão militar, bélica. Então esse carro, por exemplo, foi uma grande invenção da época, 4 cavalos, rodas maiores que as anteriores, não ficavam atoladas em terrenos difíceis, 4 soldados em cima, 2 guardando os flancos, um atirando aqui em cima, o outro levando, todos eles eram lanceiros, era uma máquina, gente. Para a época era como se fosse hoje aí esses drones invisíveis aí de satélite que atingem o alvo a quilômetros de distância, você não sabe nem de onde chegou o tiro, né? Eles também desenvolveram aqui essa armadura que era muito avançada para a época, toda de ferro, né? Inclusive aqui a couraça e tal, e eles foram os primeiros a usar botas, tá? Os soldados antigos, eles tinham muita dificuldade com as sandálias, eles se machucavam, ficavam pelo caminho, então eles ganharam vantagem aqui. Esses caras, então, eles não teve limites para a sua expansão. Eles eram ávidos por conquista, eram muito fortes na questão de determinação, de avanço, e eles foram passando como um rolo compressor por todo o mundo. Por que a gente está estudando os assírios aqui, num contexto que a gente sempre fala sobre judeus, né? Quando a gente vai falar do Velho Testamento, geralmente as escrituras se voltam para a história do povo que sucedeu Abraão, né? Na sua descendência, genealogia e tal. Porque eles vão se colidir, se encontrar em alguns momentos aqui, basicamente 3 momentos da história. Os assírios são protagonistas das escrituras. No livro do profeta Jonas, como a gente já falou aqui, isso acontece mais de 100 anos antes, né? 100 anos praticamente. Eles foram alvo então da misericórdia de Deus, porque Jonas é levantado como um profeta em Israel para ir até Nínive e dizer que a maldade daquele povo tinha alcançado os céus. Ok? Esse era o discurso de Jonas. Falou, vocês atingiram o ápice da maldade, Deus vai castigá-los. Deus vai matar todo mundo, tal, a não ser que vocês se arrependam. E eles se arrependem. Eu estava lendo um relato da época dos próprios assírios, né? Porque eles foram descobrir. Inclusive, uma curiosidade: os assírios eram uma lenda até o século XVIII. Só estava reservado aqui nas escrituras, na Bíblia. E todo mundo, até então, falava que a Bíblia era mais uma lenda bíblica. Mas aí, no século XVIII, arqueólogos descobriram todas as ruínas das cidades do Império Assírio e foram descobrindo a biblioteca, e aí chegaram à conclusão que a Bíblia estava certa. Essa civilização realmente existiu e foi uma potência.
Muito bem, então, lá naquelas escrituras tem um texto dizendo que em algum momento da história, e é mais ou menos aí, que eles se tornaram adoradores de apenas um Deus, porque eles eram politeístas, né? Então, em algum momento da história, eles se tornaram monoteístas, e a gente bate exatamente com a data que Jonas foi lá pregar para eles, que eles se arrependem, creem no Deus de Israel, deixam de fazer as maldades, e Deus não mata aquela geração. Deus poupa aquela cidade. Olha que interessante, eles realmente se arrependem e durante uma geração inteira eles buscam ao Senhor. Mais ainda do que as tribos do norte. Olha que ironia, porque o próprio povo de Deus ao norte, as 10 tribos, mesmo tendo vários profetas falando que eles estavam no caminho errado, eles não se arrependem. E os ímpios que receberam um profeta lá um dia, se arrependeram. Então Deus vai usar os próprios assírios para virem destruir as tribos do norte 30 anos depois. Olha só como essas coisas são, o mundo dá voltas, né? E aí depois, agora a gente chega em Naum, cerca de 100 anos depois aí de Jonas, um pouquinho mais, e ele vai ser alvo então da justiça de Deus. Por quê? Porque ele vai pregar sobre a maldade de Nínive. Os assírios estão ainda piores do que no tempo de Jonas. Isaías também já havia falado contra essa maldade e eles não se arrependeram mais. Então nós percebemos que uma geração guardou ao Senhor, mas eles não ensinaram isso aos seus filhos. Olha só a importância de nós investirmos nas próximas gerações, né? Os seus filhos então voltaram a fazer a maldade que os seus antepassados faziam, e aí eles foram alvo da justiça de Deus. Então vamos ao texto. Vamos lá, vamos ler o que está escrito aí em Naum 3. É um texto bem forte, se preparem aí nas cadeiras. Versículo 1. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. O estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes. Muitos mortos. Montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Eu jogarei imundície sobre você e a tratarei com desprezo. Farei de você um exemplo. Todos os que a virem fugirão dizendo: Nínive está arrasada. Quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? Versículo 11. Você também ficará embriagada, irá esconder-se, tentando proteger-se do inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros, basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes. Olhe bem para as suas tropas, não passam de mulheres, as suas portas estão escancaradas para os seus inimigos, o fogo devorou as suas trancas. Versículo 18. Ó rei da Síria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem,
O seu povo está espalhado pelos montes e não há ninguém para reuni-lo. Não há cura para a sua chaga. A sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu a sua crueldade sem limites? Uau, que texto, hein, gente? Que texto de Deus para essa nação. Muito bem, eu quero trazer então algumas reflexões nesse livro de Naum, principalmente agora no capítulo 3, coisas que ficam muito evidentes quando nós estamos lendo esses relatos. Nós vamos falar então, a primeira reflexão, a misericórdia de Deus precede o seu juízo, ok? Ninguém será julgado e condenado antes de receber os alertas, os ais de Deus, né? Toda vez que você vir um ai nas Escrituras, é um alerta para a pessoa voltar-se do seu mau caminho e se render a Deus. A segunda reflexão que nós vamos ver é: o Senhor está atento aos oprimidos. Ah, Ele está. Muitas coisas estão acontecendo, mas Deus está ouvindo o clamor dos oprimidos. E a terceira é que não há impunidade no reino de Deus. Não há impunidade. A impunidade nós vemos no reino dos homens, né? Nas alianças políticas, né? Nos habeas corpus concedidos aos criminosos, né? Nós vemos nas leis que são favorecidas aos poderosos e aos simples não têm acesso a isso. Nós vemos a impunidade no reino dos homens, aonde os conselhos de ética do Congresso absolvem, né? Quem é do meu grupo e incrimina os que não são. Nós vemos impunidade nos magistrados, no STF. Aí nós vemos impunidade. Mas no reino de Deus não existe isso. Então vamos meditar então no primeiro, refletir aqui. A misericórdia precede o juízo, o alerta sempre vem antes do castigo. Vocês lembram lá? Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da maldade daquelas cidades, né? Vocês lembram disso, né? Mas antes ele colocou uma família lá. A família de Ló estava lá para levar justiça para aquela nação. Eles não ouviram Ló. Deus antes destrói toda uma geração, né? Através do dilúvio. Mas antes Deus levanta uma família e prega para toda aquela geração arrependimento. Noé ficou décadas. Há alguns que dizem 100 anos. Noé pregando antes de vir o dilúvio. E todo mundo dava de ombros. Isso nunca vai acontecer. Isso não vai chegar a nós. Esse velho é maluco. Construindo um barco aí, né? Diz o relato que nunca havia chovido sobre a face da terra. Entendeu? Então, eles não conheciam nem... Então, cara, isso aí não existe. E aí Deus abre as portas do céu e manda aquele dilúvio. Muito bem. Olha esse texto de Isaías, capítulo 55. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Que boa notícia, gente. Olha que coisa linda nós sabermos que Deus nos ama tanto ao ponto de não nos condenar pelos nossos maus
erros e decisões e comportamentos antes dele nos dar oportunidades de arrependimento. Será que nós estamos atentos a isso, gente? Quantas vezes Deus prepara situações, quantas vezes Deus prepara pessoas, quantas mensagens você já ouviu ao longo da vida? Quantos conselhos Deus não preparou de pessoas para te ajudar? E muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos, fechamos os nossos olhos, fingimos que não é conosco e continuamos a praticar o que desagrada a Deus. Mas a misericórdia do Senhor, olha aqui, olha, ela está sempre de encontro ao homem. Deus vai se agradar de perdoar o homem. Deus não tem prazer em condenar o homem. Deus não tem prazer no juízo. Deus não tem prazer na justiça. Ele tem prazer em ver o homem se arrependendo, confessando os seus pecados, deixando de fazer o que fazia. Olha só, abandone o ímpio, o seu mau caminho, e ele encontrará misericórdia no Senhor. Queridos, essa é a boa notícia do Evangelho. A misericórdia do Senhor está disponível a toda a humanidade. Deus quer salvar e alcançar todos os perdidos. Não é um grupo específico. Deus quer salvar todos. Deus quer alcançar todos. A sua salvação, a sua expiação, ela é ilimitada. Ela está disponível a todos os homens que creem. Este é o Evangelho. Olha o que Pedro fala sobre isso. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Qual é a promessa? Da sua volta, com juízo. Por que ele não cumpriu ainda? Pelo contrário, alguns acham que ele está demorando. Pô, o Senhor não vem, o Senhor não volta, né? O Senhor precisa destruir os ímpios e tal, e a gente fica nessa ansiedade. Mas ele não volta porque ele é paciente conosco, ó. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, por quê? Não querendo que ninguém pereça. O objetivo de Deus é que ninguém morra, que ninguém pereça no seu pecado, mas que todos é todos, viu gente? Eu sei que alguns acham que todos não é todos, pode olhar lá no grego, todos é todos cheguem ao arrependimento. O plano de Deus é que toda a humanidade se arrependa. E aí alguns dizem, mas então os planos de Deus serão frustrados, porque Ele quer que a humanidade se arrependa e só alguns se arrependerão? Não. Deus não se frustra. Quem se frustra é o homem que não sabe o resultado e o futuro. Então ele fica ansioso, achando que ele pode resolver aquilo, mas na verdade quando chega ele não pode, fala, puxa, me frustrei. Eu achei que eu pudesse fazer isso e eu não pude. A questão aqui com Deus não é que ele não pode salvar. Ele quer salvar, mas ele deu a opção do homem aceitar o seu plano de salvação, a sua graça, a sua redenção. É isso? Deus não está preso no tempo. O ontem, o hoje e o amanhã está ao mesmo tempo para Deus. Ele não se frustra, ele sabe exatamente quem será, quem receberá o chamado da salvação. E para completar esse primeiro ponto, eu trago um texto do próprio Senhor Jesus falando sobre isso. Se alguns ainda estão com dúvida, Jesus olhando para Jerusalém, ele fala, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quem eram os profetas enviados? Os que estavam alertando a nação que eles estavam no caminho errado. De vez de eles se arrependerem, eles matavam os caras. Olha que interessante. Quantas vezes, diz Jesus, eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Opa!
Então quer dizer que nós temos essa opção, aceitar ou rejeitar o plano de salvação. Ele está oferecido. Vocês não quiseram, eis que a casa de vocês ficará deserta. O que é isso? Juízo, destruição, justiça de Deus. Isso aconteceu no ano 70, quando os romanos invadiram Jerusalém e não ficou pedra sobre pedra, as casas ficaram desertas e o povo foi destruído e teve que fugir. Então nós vemos claramente que essa é uma boa notícia, gente. Deus nunca vai destruir ninguém antes de dar oportunidade para que ele se arrependa. Amém? Glória a Deus por isso. Que bom! Segunda reflexão do livro e do capítulo. O Senhor está muito atento ao clamor dos oprimidos. O texto fala sobre isso, né? Ai da cidade sanguinária, eles eram os opressores. Eles matavam, eles roubavam, olha só, cheio de fraudes, faziam várias vítimas, muitos mortos pelo caminho, pisavam nas pessoas mortas como se não fosse nada. A valorização humana ali havia acabado naquela geração. Aquela sociedade não tinha mais valor à vida. Nós vimos relatos aqui semana passada de como que eles matavam os seus inimigos. Eles empalavam com grandes lanças de baixo até acima e as pessoas ficavam lá para ser comidas pelas aves. Eles esfolavam as peles, arrancavam viva, botavam fogo, tiravam a cabeça, faziam grandes montanhas de cabeça. Eles chegavam ao cúmulo de misturar os corpos que estavam sendo ali deteriorados com as massas e os tijolos para construir mais edificações. Imagina você ver uma construção que foi construída com restos de corpos humanos. Essa era a geração dos assírios. Olha a maldade que tinha naquele coração. De que lado Deus estaria? Dos opressores? Não. Deus nunca está do lado dos opressores. Muitos mortos, montanha de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. O Senhor está sempre atento ao clamor dos oprimidos. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo no Egito, ele fala exatamente isso. Moisés, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus opressores, feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Talvez você ache, meu querido, que Deus não está olhando para a sua aflição. Talvez em alguns momentos a gente pensa que Deus está tão ocupado com o universo que Ele não está olhando para o nosso choro lá no nosso quarto. Mas isso não é verdade. A palavra do Senhor diz que Ele está sempre atento ao clamor daqueles que o buscam. Então, meu querido, confie, continue, persevere. O Senhor Jesus nos ensinou a perseverar em oração. Ele está muito atento ao clamor daqueles que sofrem. Olha só, por isso eu desci para livrá-los. Então, Deus vem libertar o seu povo que estava oprimido. Olha esse texto de Amós 5, gente. Vocês pisam no pobre e o forçam a dar-lhes o trigo que plantaram. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, delas não beberão. Pois sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Quais são os pecados daquela geração? Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Gente, isso aqui é muito forte.
Deus está atento às desigualdades sociais. Deus está atento às injustiças sociais. Deus está atento ao povo que é explorado por conta de uma ganância por dinheiro, por conquista. Deus está atento a tudo isso. Deus está ouvindo o clamor dos pobres, dos que estão refugiados, dos que estão fugindo das guerras. E nós? De que lado nós estamos? Será que nós estamos torcendo para o governo brasileiro receber refugiados? Ou pedindo para eles não virem e se lascarem por aí? Será que nós estamos olhando a causa dos pobres? Será que nós estamos tendo misericórdia daqueles que têm menos que nós? Será que nós olhamos com um olhar de compaixão e queremos realmente fazer algo para mudar a vida de todas as pessoas que nós vemos na rua, sem casa, sem um chuveiro, sem uma comida quente, sem uma coberta no frio? Ah, mas é porque eles fizeram decisões erradas na vida, por isso eles têm que mesmo pagar. Gente, não é isso que Jesus nos ensina. Faça o bem a todos, não importa o que ele causou de problemas e consequências para a sua vida. Deus nos chama para apoiar, para suportar, para ajudar, para compartilhar, para dividir, para amar. É para isso que Deus nos chama, não é para julgar. Timothy Keller, no seu livro Justiça Generosa, ele fala sobre o quarteto dos excluídos. Em toda a Bíblia, o foco de Deus é para olhar com carinho para os órfãos, para as viúvas, para os pobres, para os estrangeiros. Será que nós temos um quarteto dos excluídos na sociedade brasileira? Eu acho que nós temos muito mais do que um quarteto, né? Nós temos muita gente excluída. Muita gente excluída. E nós precisamos trabalhar pela justiça social da nossa geração. Nós precisamos apoiar projetos que tirem as pessoas da miséria, da rua, da pobreza. Nós precisamos olhar para essas crianças que muitas vezes são abusadas. Nós precisamos olhar para a causa das mulheres agredidas. Nós precisamos olhar pela causa dos estrangeiros refugiados. Nós precisamos olhar pelos preconceitos que há no mundo. Nós precisamos promover a igualdade, a justiça, o direito, o amor, o respeito. Muito bem, terceira reflexão de hoje, gente. Não há impunidade no reino de Deus. Olha o versículo 5 e olha a posição que Deus está claro aqui, né? Eu estou contra você. Que lado ele está? Do oprimido ou do opressor? Ele está do lado do oprimido. E ao opressor ele fala, eu estou contra você. Declara o Senhor dos Exércitos, vou levantar o seu vestido. Olha as palavras que eu grifei. Você terá vergonha, jogarei imundícia sobre você, você será desprezado por mim, você será arrasado, e não haverá quem te console. Porque se Deus é por nós, não há ninguém contra nós. Mas e se ele for contra nós? Quem nos protegerá? Então não tem ninguém que vá consolar. Por quê? Porque o nível de maldade daquelas pessoas chegou ao ponto do juízo de Deus. E ponto final. E Deus vai fazer. Então esses textos são muito fortes. Olha só, Naum no capítulo 1, ele já havia falado sobre isso. O pastor Paulo pregou. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. Então não brinquem com isso. O Senhor não deixará impune o culpado. Nós repetimos isso, né? Deus não tem o culpado por inocente. É desse texto aqui.
Deus não tem o culpado por inocente. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. Deus criou todos os homens à sua imagem e semelhança. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Não há impunidade no reino de Deus. Olha Paulo escrevendo aos Colossenses: quem cometer injustiça receberá de volta injustiça. Não é justo isso? É justo. Olha só, e não haverá exceção para ninguém. Deus não trata os homens com parcialidade. Não, esse grupo é preferido, esse grupo é preterido, esse eu amo, esse eu não amo. Não, queridos, é a justiça. A justiça é pela nossa vida. E não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo. Olha aí Romanos, ó. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. É a nossa vida que vale, queridos. Não estou falando de salvação aqui. Olha só. Ele dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Não sou eu que estou falando, é Paulo. Paulo está falando sobre a eternidade aqui, ó. Ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Ah, então o mérito está em nós? Não. Porque todo o dom perfeito, todo o bem do homem vem do Pai das luzes. É Ele que nos fortalece a fazermos isso. Mas nós podemos rejeitá-lo. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade. Ah, então é possível rejeitar a verdade? E seguem a injustiça. Percebem? O texto é claro, meus queridos. Não haverá impunidade no reino de Deus. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E aí algumas pessoas falam assim: ah, mas todos nós, né? Todos nós erramos. Não tem diferença entre o meu erro aqui com o assassino que matou 6 pessoas lá numa chacina, né? Essa mentirinha que eu fiz aqui é igual o estuprador lá de 8 crianças. Não, calma aí, queridos. Não é a mesma coisa. A questão não é o pecado que você cometeu, a questão é a reação que você tem após o pecado. O pecado todos nós faremos, mas os filhos de Deus vão se arrepender. Os filhos de Deus vão buscar ao Senhor, o Espírito Santo de Deus vai tocá-los, vai falar: filho, você está errado, seja numa mentirinha, seja num assassinato, você está errado. E os filhos de Deus vão se arrepender, vão clamar ao Senhor, vão pedir misericórdia, vão tentar reparar o seu erro, vão pedir perdão às pessoas. Percebem? Esta é a reação dos salvos, dos eleitos, dos filhos de Deus. Mas os ímpios, é por isso que eles persistem em fazer o bem. Isso é persistir em fazer o bem. Não é não errar, é querer acertar de novo. Agora, o cara que está totalmente afundado no seu erro, no seu pecado, ele não tem mais valor pela vida humana. Ele sente que não está errando, ele continua fazendo aquilo de bom grado, ele ama o pecado. É diferente. Esses caras que não se arrependem, que rejeitam a verdade, seguem a injustiça, haverá indignação para eles. A indignação do próprio Deus. Percebem a justiça de Deus trabalhando aí? Queridos, a verdade é a seguinte, trazendo para os nossos dias hoje. Ninguém desses grupos aqui ficará impune. Por mais que a gente viva numa sociedade... eu preciso tomar cuidado com as palavras, né? Está sendo gravado. Mas ainda que a gente viva vendo muitas coisas erradas por aí, sem uma decisão clara da justiça, queridos... Existem magistrados corruptos? Existem. Que vendem as suas sentenças lá, como na época de Amós? Existem. E o fato e a história mostra. Mas você acha que eles vão ficar impunes diante da justiça de Deus? Nunca. Deus não se deixa escarnecer, meu querido. Ninguém zomba do nosso Deus. Vai chegar a hora de todos se render, se dobrar
e receber o castigo de Deus. Você acha que esses políticos que ficam mentindo para nós aí, a cada 4 anos, tomando um cafezinho, comendo pastel na feira, falando que é do povo, e chega lá e não faz nada em prol dos necessitados, e só acumulando riquezas, e saindo muito mais rico do que chegou? Queridos, Deus está vendo tudo isso. Você acha que esses ricos gananciosos, empresários que exploram os funcionários com salários medíocres, que mal dá para sobreviver? Você já viu um salário mínimo no país? Alguém vive com um salário mínimo? Uma família com R$1.200? Ninguém. Ninguém vive dignamente, não. E os caras com altos lucros distribuindo para os seus acionistas, e expandindo e crescendo. Não é errado você ser empresário. Errado é você explorar o pobre. É você acumular riquezas sem olhar para o outro. Essa é a questão. Meus queridos, traficantes de pessoas, traficantes de armas, traficantes de drogas, nós vemos tudo aí nesse mundo. Um está perdido. Traficantes sexuais. Você acha que Deus vai ficar impune? Vai deixar tudo isso de barato, de graça? Ninguém vai ser punido? Ditadores sanguinários matando, sentenciando, armas químicas, guerras, tudo pelo poder, tudo para estar no comando. Queridos, a justiça de Deus virá. E graças a Deus a justiça de Deus virá. Sabe por quê? Porque eu não preciso fazer justiça com as minhas mãos. Eu não preciso querer a vingança, porque eu descanso na justiça de Deus. Você tem realmente certeza que Deus está advogando a sua causa? Você consegue confiar e descansar na justiça de Deus? Ou você está sempre tentando trabalhar para que as coisas aconteçam do jeito que você quer, para que aquele que te fez algo errado, ele pague lá na frente, e você fica maquinando, e você comemora quando aquela pessoa se dá mal, e percebe? Como muitas vezes a gente quer fazer a justiça com nossas próprias mãos. Não. O Senhor fala, a vingança é minha. Porque se nós formos praticar a justiça, nós seremos injustos. Nós não temos a justiça de Deus para julgar as pessoas. Não temos. Então nós temos que descansar na justiça de Deus. Agora, querido, essa impunidade não é só com os ricos e poderosos. Nós também somos chamados para sermos justos nessa terra. Nós somos chamados para promover a justiça de Deus. Nós somos chamados para ser corretos nos nossos negócios, nos nossos contratos. Você está sendo fiel aos contratos que você fez ao longo da vida? Ao seu contrato de casamento? E de fidelidade? E de cuidar? E de honrar? Você está sendo fiel ao contrato de trabalho? Ainda que o patrão não esteja te vendo, você está fazendo ali o seu melhor? Você é fiel aos contratos de amizade que você faz ao longo do caminho? Ou você vai deixando alguns só porque não estão mais te oferecendo algo que te interessa? Percebe como tem muita coisa que a gente precisa. Você está sendo fiel ao contrato como servo de Deus? Que um dia você se colocou aos pés do Senhor e falou, Senhor, eis-me aqui, eu vou te servir por toda a minha vida. Percebe? Então a justiça de Deus, ela permeia todos os nossos relacionamentos, queridos. Muito bem, essas são as reflexões do livro. E para nós fecharmos, o livro infelizmente acaba com uma história triste. Nínive é destruída. Eles não se arrependem. O profeta diz, não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Que diagnóstico, né? Às vezes a gente recebe uns diagnósticos parecidos, né? Olha, o seu filho está doente e não tem cura. Olha, sua mãe desenvolveu um câncer e ele está em estágio avançado, não tem mais o que eu fazer. São diagnósticos terríveis, eles receberam um desse. A sua
Não há cura para a sua chaga, a sua ferida é para a morte. Você vai morrer. Sentença de Deus. Mas a nossa vida não precisa acabar assim. Nós não precisamos ter um final triste como o deles. Sabe por quê? Não é porque nós somos melhores. Não é porque nós somos escolhidos. É porque a graça de Deus nos alcançou. Pois Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todos, o justo pelos injustos. Ele pagou o preço da nossa injustiça, para que agora nós fôssemos chamados justos diante de Deus. Isso é o processo de justificação. Para conduzir-nos a Deus, ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, porque o salário do pecado é a morte. E todos nós deveríamos morrer pelo pecado que nós fazemos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Ele está aqui hoje conosco, dando oportunidades para nós nos rendermos a Ele. Eu quero orar com vocês. Queridos, pensem em tudo isso que nós falamos. Pensem em tudo isso que você ouviu. Pense no recado de Deus para a sua vida. Faça uma autoanálise, você e Deus. É o tempo agora. Talvez a semana vai chegar, um monte de coisas para fazer, e você não vai mais parar para pensar sobre isso. E essas reflexões espirituais são os momentos mais importantes da nossa vida. Através dessas reflexões, é que Deus nos mostra caminho certo a seguir. Fale com Deus, peça perdão a Ele. Fala: Senhor, nos perdoe, Pai, porque muitas vezes nós não temos trabalhado pela Tua justiça em nossa geração. Vivemos egoisticamente apenas pelos nossos. Trabalho, construo, guardo, invisto, pensando apenas em mim e na minha família. Não tem nada de errado nisso. Errado é eu não olhar para o próximo. Eu não também querer ajudar os que precisam. Compartilhar amor, compartilhar tempo, serviço, recursos, talento. Deus, perdoe, Pai, a nossa indiferença muitas vezes. Perdoe porque em alguns momentos nós ficamos do lado do opressor, porque nos favorece. Pai, que o Senhor nos levante, Pai, com ousadia e coragem, Senhor, para lutarmos pelos oprimidos, ainda que tenhamos que pagar um preço alto por isso. O Senhor pagou pela sua própria vida, e o Senhor nos chama para sermos parecidos com Cristo na terra. Seremos, sim, perseguidos pelos valores do reino de Deus que habitam em nós, mas nós não vamos retroceder, Senhor, porque o Teu Espírito está em nós, nos impulsionando, nos levando adiante. Ah, Deus, nos faz, Pai, ter um olhar, Senhor, amoroso, justo, perdoador. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Nós estamos vivendo no tempo do ano da graça, o ano aceitável do Senhor. Que todas as pessoas que ouvem o Teu Evangelho, Pai, se rendam a essa boa nova, se entreguem a Ti, Senhor. Deus, tem misericórdia, Pai, da multidão de vidas caminhando para o inferno. Só o Senhor pode resgatá-los, Deus.
Tira-os desse caminho de morte, de destruição, Senhor. Ah, Pai, a tua misericórdia de geração em geração que nos alcança. Obrigado, Deus, obrigado pelo teu amor, pelo teu abraço, pelo teu filho, pela tua entrega. Obrigado, Senhor, porque hoje, se eu tenho vida e a minha vida é abundante, é porque Cristo morreu no meu lugar. Talvez hoje é o dia, meu querido, que você quer tomar uma decisão de servir a Deus, uma decisão de se entregar a Ele. Fala: Senhor, eu não posso mais andar sozinho, eu preciso do Senhor comigo. E o Senhor diz para eu me render a Ti. Se hoje é o dia dessa decisão, levante a sua mão. Estão todos com os olhos fechados, só eu estou observando, e nós vamos orar no final por você. Você será recebido na família de Deus. A palavra do Senhor diz que todos são criaturas, mas aqueles que ouvem, recebem e aceitam são chamados filhos de Deus. Não resista à voz do Espírito, meu querido. Nós não sabemos até quanto tempo o Senhor terá misericórdia e nos alertará antes do juízo. Que hoje seja o tempo do perdão e da rendição. Glória a Deus. Que o teu Espírito trabalhe, Senhor, em nome de Jesus.